Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu voltando aqui, gente, primeiro vídeo do ano, né? A gente vai fazer essa pintura linda aqui. O artesanato é uma forma aí, né, de você estar ganhando um dinheiro, um complemento de renda aí, uma terapia. Então, independente aí, né, de que forma você esteja utilizando as artes manuais aí, eu tenho certeza que vai trazer grandes benefícios para a sua vida. Então, quem quiser aprender, vem comigo, me acompanha aqui, fica comigo até o final para a gente fazer esse lindo passo a passo. Vamos lá começar então, pessoal? Como sempre, eu já vou pedir para vocês aí que se tiver algum barulho, gente, vocês ignorem, me desculpa, por favor, é porque a gente está em construção, né, aqui no andar de cima, aqui na laje, tá em obra aqui, então às vezes pode que o pedreiro tá trabalhando ali, né, e pode que às vezes tenha barulho aí, mas eu espero que não interfira aí no nosso vídeo, né? Eu vou começar aqui eu vou usar aqui para fazer o chão aqui, o sombreado embaixo, o ocre e ouro. Portanto, eu sempre deixo aí, né, a critério de cada um, que quem quiser tá usando outras cores, pode ficar à vontade. Hoje tá um pouquinho escuro aqui, o tempo aqui tá chuvoso. Então, mesmo que eu procure aqui uma parte mais clara aqui da casa, que tenha mais claridade, mesmo assim, às vezes o vídeo fica um pouquinho escuro, mas mesmo assim dá pra gente trabalhar. Eu vou começar aqui passando, né, o ocre e ouro e fazendo aqui um esfumado com ele. Nós vamos fazendo tipo um contorno, né, na parte de baixo aqui, separando aqui o risco, nosso desenho, deixando o risco na parte de cima e fazendo aqui um sombreado na parte de baixo. Como sempre, a gente vai trabalhando bastante com o pincel aqui em movimentos circulares, para a tinta espalhar bem, aderir no tecido e ficar uma pintura bem uniforme. Eu não uso clareador incolor para fazer o sombreado, portanto, se alguém aí quiser usar, quem estiver me acompanhando, quiser usar, pode usar sem problema algum. Vocês podem passar aí o clareador incolor ou podem estar misturando ele, um pouco de clareador incolor com a tinta, né? Que você estiver fazendo aí o sombreado na parte de baixo da pintura. Eu vou estar usando aqui também a cor cerâmica pra gente dar uma profundidade, né? Fazer um sombreado, uma profundidade maior aqui. Vocês podem estar também aí usando outra cor, viu, gente? Pra quem tá começando, quem é iniciante aí, talvez não tenha as mesmas cores que eu tô usando aqui, então vocês podem estar substituindo por outras cores. A cor que vocês usarem aí não vai interferir no trabalho, não. Vocês podem ter aí a opção, né, de estar usando outras cores e vai ficar lindo do mesmo jeito, tenho certeza. Não se prendam a número de pincel, a cores de tinta usada nos vídeos, não se prendam. Porque talvez a pessoa não tenha, né, em casa as mesmas cores. Para quem é iniciante, às vezes ainda não adquiriu todas as cores. Para quem, né, quem tá começando, às vezes não tem aí todo o material. Que é uma opção muito grande, tem uma variedade muito grande de cores, né? Então, às vezes, se você ainda não tiver aí na sua casa as cores que eu tô utilizando aqui, você fica livre para substituir por outras cores. Pincéis também, eu sempre falo nos vídeos, gente, eu não passo número de pincéis, porque eu acho que varia muito de pessoa para pessoa. Se a pessoa
tem autonomia para estar trabalhando com o número de pincel, tudo bem. Se ele não se sente seguro, não tá assim à vontade para trabalhar com aquele número de pincel, passa para um número maior ou menor, o que a pessoa se sentir mais seguro aí para trabalhar. Isso não vai influenciar em nada, porque cada pessoa, né, tem aí um jeito para... depende, né, para quem está começando também, às vezes ainda não tem aquela segurança para estar usando o mesmo número de pincel que uma outra pessoa já usa há mais tempo. Então vocês podem estar substituindo por outros números que vocês se sintam à vontade aí para estar trabalhando. O que importa é estar praticando o artesanato e não deixar de fazer. Aqui eu vou dar uma clareadinha, pegar o branco e a gente vai dar uma leve clareada aqui. A gente vai passar assim bem aleatório mesmo, só dando uma clareada e uma espalhada aqui na tinta branca. Feito isso, nós vamos estar fazendo aqui, eu acho que eu esqueci de mostrar, né, gente? Esse desenho que a gente está fazendo aí, às vezes fica difícil para ver no vídeo, às vezes não sai muito bem o risco, porque ele está bem clarinho, mas a gente está fazendo esse desenho. Vou deixar depois na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o link lá da minha página, lá no Facebook, que vai estar o risco lá para quem quiser pegar. Eu coloquei esse risco aqui e coloquei 2 morangos desse que tá em cima do bolinho aqui do cupcake, eu coloquei embaixo. E fiz umas florzinhas aqui à mão livre mesmo, mas depois eu vou completar o risco para mim deixar para vocês o risco completo, porque eu sei que quem é iniciante às vezes tem essa dificuldade, né, de estar aí montando um desenho. Então eu vou montar ele em uma folha, na verdade eu montei ele direto aqui no pano, mas eu vou montar ele em uma folha grande e deixo lá pra vocês. Quem tiver alguma curiosidade, alguma dificuldade aí, quiser perguntar, gente, pode deixar nos comentários, tá? Que eu tô sempre ajudando aqui. Sempre que eu posso eu tô respondendo. Às vezes eu não consigo responder assim em tempo real aí que vocês comentam, né? Mas sempre que dá eu tô por aí, respondendo os comentários. Ultimamente o tempo tá um pouco corrido, tá bem puxado, eu mal tô conseguindo responder as cartinhas, os comentários de apoio aí que a gente recebe, né? Que incentiva muito, ajuda muito a gente a não desistir, a não parar, tá sempre impulsionando a gente aí os comentários de vocês. Então eu agradeço cada um que comenta aí, que deixa uma mensagem para mim de apoio, de carinho, uma sugestão, uma dica, qualquer coisa que vocês deixam aí é sempre bem-vindo, tá sempre me ajudando. Aqui eu tô usando o rosa chá, eu já preenchi todo o espaço aqui da forminha. Eu preenchi com aqui a forminha, né, do cupcake. Eu preenchi todo aqui o espaço dele com o clareador incolor. E agora, feito isso, eu vou vir aqui com o rosa chá. Vou preencher todo ele com essa cor. Eu procuro pintar e passar de uma maneira bem prática, sem dificuldade, sem muitas técnicas difíceis para quem está começando, porque para quem é iniciante fica mais fácil, né, para não desistir, porque se eu vim passar uma técnica mais complicada aqui para quem está iniciando, a pessoa às vezes acaba desistindo. Então eu gosto de passar de uma maneira bem prática, bem assim, digamos, bem didática, né, para quem está começando não desistir, né, gente? Porque a gente sabe que tudo que a gente está iniciando, a gente tem dificuldade. Mas é praticando que a gente vai desenvolvendo, vai melhorando. Esse aqui é o rosa escuro. Eu vou usar ele para fazer um sombreado aqui. Eu vou estar passando aqui em volta, como se fosse um contorno, como se eu estivesse fazendo um contorno.
Vou passar também aqui na parte de baixo aqui, que aqui em cima a gente tem a massa do bolo, né? Então, a parte que fica por baixo, ela é mais escura. A gente sempre escurece a parte que tá por baixo. Como o bolo tá aqui por cima, a gente vai escurecer essa parte que tá por baixo. Sempre trabalhando bem com o pincel. Vocês viram que eu não cheguei com a tinta até no meio, né, gente? Porque aqui no meio nós vamos clarear. Eu vou vir aqui com a minha tinta branca e vou clarear aqui o meio. Eu coloco a tinta branca no meio, bem aqui no centro, e vou movimentando o pincel para espalhar bem essa tinta. Quem quiser fazer de outra cor, viu, gente? Fica à vontade. Pode caprichar no branco, gente, porque o branco, depois que a tinta seca, o branco ele some um pouquinho, né? O escuro acaba predominando, então o branco ele fica um pouquinho escondido. Aqui nós já vamos fazer o contorno. Quem já tá comigo há mais tempo aí já sabe, né? A forma que eu faço minhas pinturas, que eu vou pintando e já venho contornando ele. Eu já vou levando ele contornado. Então eu vou pegar aqui com o meu pincel para contorno, eu vou pegar um pouquinho da tinta sépia e vou fazer um contorno bem de leve aqui em volta. Sempre procurando deixar a mão bem leve para ficar um contorno fino, bonito, né? Delicado, não ficar aquele contorno escuro e borrado, forte. Então a gente tenta deixar a mão o mais leve possível. É claro que tudo vai da prática, né, gente? Então quem é iniciante aí, que tá começando agora, vai com calma, não se apavora não. Se não conseguir me acompanhar aqui, vai parando o vídeo, vai voltando o vídeo para conseguir fazer aí com paciência, porque a gente sabe, né, que o artesanato, artes manuais exige concentração, a gente tem que fazer com paciência. Não adianta a gente querer fazer correndo, que não vai sair legal. Eu tô fazendo aqui esses risquinhos bem aleatório mesmo, à mão livre. Quem tiver dificuldade pode estar riscando aí com um lápis primeiro, para depois vir passando a tinta por cima. Eu tô fazendo assim à mão livre mesmo. Aqui, para não borrar, eu vou deixar aqui o bolo, que é essa parte aqui, para depois. Eu vou ali secar ele um pouquinho para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Inclusive, eu acho que eu já vou secar e a gente já continua, já dá continuidade na sequência, na massa do bolo, depois aqui no glacê, né, que ele tem, eu vou fazer como se fosse um chantilly que tivesse aqui, depois o morango e os biscoitinhos, e depois a gente passa para a parte de baixo. Prontinho, já fui ali no secador de cabelo, já sequei essa parte para adiantar. Assim a gente não precisa pular nenhuma parte, né? Aqui a gente já continua dando sequência aqui. E nós vamos fazer aqui a parte da massa do bolo. Assim eu vou fazendo e vou acelerando a secagem ali no secador de cabelo, porque aqui também hoje tá chuvoso, né? O tempo tá úmido, então vai demorar. Se eu deixar secar naturalmente, vai demorar. Então eu tenho que ir acelerando ali para mim conseguir gravar o vídeo inteiro para vocês. Eu não sei se o vídeo vai ficar muito longo. Se eu ver que ele vai ficar muito longo, eu corto ele em duas partes. Eu divido ele em duas partes e coloco primeiro uma parte e depois eu subo a outra parte.
Mas a gente vê quanto tempo vai ficar no final. Eu acredito que não vai ficar muito longo não, porque esse desenho aqui é um desenho rápido para pintar. Como eu tenho foco aí em iniciantes, né? Então eu gosto de escolher desenhos mais fáceis e rápido. Aqui, gente, eu passei, né, o clareador incolor por baixo. Passei o marfim aqui como base. E agora eu vou vir com esse aqui, terra queimada. Vocês podem estar usando também outras cores aí. Pode usar o marrom, pode usar o cerâmica também, que a gente colocou aqui embaixo. Vocês podem estar usando cerâmica, vai dar certo também. Aqui a gente vai passando aqui. E vamos puxando ele aqui pra vir mesclando a tinta aqui pra baixo. Aqui eu já escureci, eu vou vir agora com o branco e vou dar uma clareada na parte de baixo. Aqui a gente vai trabalhando com o pincel, não precisa ficar lisinho, né? Ele retinho aqui. É como se ele tivesse algumas ondulações aqui. E a gente dá uma leve clareada. E essa parte aqui do bolo tá pronta. Novamente eu vou vir com a tinta sépia. Vou pegar aqui a cor sépia e vou fazer aqui o meu contorno. Eu já gosto de levar contornado, porque eu acho que quando a tinta tá molhada, a tinta ainda tá fresca, o pincel desliza melhor, o contorno fica mais uniforme e também fica mais fácil, né, pra gente trabalhar. Quando a gente termina, a pintura já sai pronta. Eu vou vir aqui novamente com clareador incolor. Eu vou deixar o glacê pra gente tá fazendo depois. Eu vou vir com o clareador incolor e vou passar aqui nesses biscoitinhos aqui, ó, nos canudinhos de biscoito. Vou preencher os dois aqui com o clareador incolor. Vou passar em todo ele e nós já vamos fazer os dois de uma vez. Vou pegar aqui a tinta ocre e nós vamos fazer aqui uma parte e deixar um detalhe que ele tem aqui de marrom, que a gente vai fazer de marronzinho, que é aquela parte, né, que é como se uma parte que eu acho que ela é de chocolate, né? Então a gente vai fazer a parte do biscoito aqui comum, a gente vai fazer, vamos passar aqui o ocre, né, como base, deixando ali aquela outra parte para fazer ela de marrom. Eu vou vir aqui novamente com o marfim. Vou dar uma clareada aqui. Aqui a gente faz um detalhezinho, né? Ele tem arredondadinho. Vou vir aqui com cerâmica. Vou pegar um pouquinho desse cerâmica, que foi a cor que nós usamos aqui embaixo. A gente vai fazer aqui um contorno
e vamos puxando a tinta para o centro. A gente contorna todo aqui o espaço que a gente vai deixar marrom e a gente vem pintando. Vocês podem estar fazendo aí de marrom, pode estar usando também o terra queimada, que foi o que eu usei aqui. O caramelo também vai dar certo. Então, se caso vocês não tiver alguma tinta, você pode estar substituindo por outra. Só não pode deixar de fazer, né? Por falta, às vezes, da cor que eu tô usando aqui. Que a gente pega mais um pouquinho do marfim e vamos dar uma clareada aqui no meinho dele. Aqui dá para clarear com o branco também, viu, gente? Quem não tiver o marfim, pode estar usando o branco também para clarear. A gente só quer fazer uma parte clarinha aqui no meio dele. Fazer uma luz aqui. Vou pegar um pouquinho do branco e vou passar aqui, fazendo esse detalhezinho. A gente já aproveita, gente, já vamos dar uma clareada com o branco aqui, ó, pra deixar mais clarinho aqui no meio, porque quando seca, né, ele meio que desaparece, a tinta branca some um pouquinho quando ela seca. Então a tendência da pintura, depois que ela seca, é escurecer mais. Então vocês podem caprichar aí no branco, porque quando a tinta seca, a pintura escurece um pouquinho. A tinta escura, né? A parte mais escura predomina. Inclusive tem, né, a técnica da luz seca, né? Tem bastante gente que utiliza, eu não uso. Você espera secar a pintura e vem com a tinta branca, né? Fazendo as luzes depois da pintura já seca. Você vem com o branco. Às vezes eu dou uma retocada no branco, mas a luz seca eu não faço. Mas quem preferir aí pode estar fazendo. Você espera seu desenho secar ou está quase seco, né? E vem com a tinta branca e faz as luzes depois de seco. Assim ela não vai misturar com a outra tinta e ela vai ficar mais branquinha. Aqui eu já vou contornar novamente com o sépia. Nós já vamos fazer aqui o contorno do biscoito. Sempre procurando aí deixar a mão bem leve para fazer um contorno bem uniforme. O acabamento é tudo, né, gente? Tem que caprichar aí no contorno, no acabamento, que é isso que deixa a pintura bonita. Quem tiver sugestão de vídeo, gente, pode deixar pra mim, viu, aí nos comentários, por favor, que eu agradeço. Deixa pra mim aí o que vocês gostam de ver aqui no canal, o que vocês preferem ver aqui. Aqui o nosso canal já tá quase um canal de variedades, né, gente? De tanta misturinha que a gente vem postando aí, tem um pouquinho de receita. Às vezes eu posto, né, receitinhas aí do dia a dia, que a gente faz em casa, assim, no dia a dia. Então, tá bem versátil aí. Tem uma variedade grande de coisas aqui no canal. Eu procuro não misturar muitas coisas aqui, mas acaba que a gente, né, posta coisas às vezes que não é só relacionado a artes manuais. Quando eu criei o canal, eu não tinha intenção assim, né, de postar, eu só queria postar passo a passo para ajudar, né, quem estava iniciando. E de repente eu acabei postando receita,
alguma viagem, algum passeio que a gente faz, né? E foi virando assim, tá praticamente quase um canal de variedades já. Aqui eu vou passar o clareador incolor, também já vou passar nesses aqui de baixo. Porque a gente vai fazer as folhinhas, então como eu já vou estar trabalhando com o verde, eu já vou aproveitar e já vou fazer aqui de todos eles. Esses morangos, gente, que eu tô pintando aqui embaixo, que eu coloquei aqui, é o mesmo morango que tá aqui no topo do bolinho aqui. Eu apenas coloquei esses dois aqui embaixo e coloquei algumas flores aqui, desenhada à mão livre mesmo. Que eu achei que ia dar uma incrementada, né, no desenho aqui no risco, ia ficar mais bonito. Vocês podem também, quem quiser montar aí o risco, pode estar colocando outro desenho embaixo, ou vocês podem colocar 2 cupcakes, fica aí a critério de cada um. Se vocês quiserem mudar alguma coisa no desenho aí, pode ficar à vontade. Aqui eu vou estar, eu coloquei, né, o clareador incolor como base e tô vindo agora com o verde pistache. A gente vai fazer aqui um pouquinho das folhas com o verde pistache. Eu passo só um pouquinho, sem chegar na pontinha aqui, ó. Eu tô puxando só um pouquinho. A gente coloca ele como base, mas sem chegar muito pra cima. Aqui eu vou vir com o verde oliva e vou dar uma escurecida agora. Nessas mesmas partes que nós passamos o verde pistache, a gente vem com o verde. Quem não tiver aí o verde oliva, só usar um tom mais escuro, um pouquinho desse que você colocou por baixo. Se você colocar o verde pistache mesmo por baixo, você só procura colocar um outro tom mais escuro agora para dar uma escurecida aqui. Se você não tiver aí esse verde oliva, ou até mesmo o verde pistache, você pode estar usando outro tom de verde. A intenção é usar um mais claro por baixo, vir com um mais escuro por cima, dando uma escurecidinha na base aqui embaixo das folhinhas. A gente vai dar uma escurecida e depois a gente vai dar uma clareada ao contrário. A gente escurece de baixo para cima e clareia de cima para baixo. Aqui com o branco, a gente já vem fazendo aqui a parte mais clara. A gente pega o branco e vem batendo o pincel, porque ele não é uma folha lisinha, né? Ela tem aqui uns detalhezinhos. Então você pega o pincel, pega um pouquinho do branco e vem dando batidinhas e puxando para baixo. Vamos fazer da mesma forma nas outras aqui. Para fazer essas folhinhas, vocês podem usar aí um pincel um pouquinho menor, o 2 ou o 4. Eu sempre não, eu falo aí, né, gente, que eu sempre não falo o número de pincel, né, por conta disso, que às vezes tem pessoa que já trabalha mais tempo com artesanato, com pintura, já tem mais autonomia aí, já tem mais segurança com o número de pincel. E às vezes, para quem é iniciante, às vezes não consegue acompanhar com aquela mesma numeração. Por isso que eu sempre deixo assim, sem passar, né? Eu não passo o número de pincel, eu deixo aí a critério de cada um, para não passar aqui um número e depois a pessoa às vezes não consegue trabalhar com aquele número e acaba, não sei, às vezes desistindo
não se sente à vontade, né? Então, se você é iniciante, não se sente à vontade com uma numeração de pincel, pode ficar à vontade para estar trocando aí de número de pincel. Pega um número que você se sente à vontade, que você domina melhor aí, e vamos fazer a arte, gente. O que não pode é desistir, né? O artesanato, a arte manual é uma terapia, é uma fonte de renda, né? Para quem está desempregado, para quem não quer trabalhar fora ou não pode trabalhar fora, quem está em casa aí, às vezes por opção ou até mesmo por não poder, né? Sair por algum motivo aí que não pode sair. Então, para quem quer fazer, né, uma terapia, quer ter uma fonte de renda, corre aí, gente, em alguns vídeos aí, procura uma coisa que vocês se adaptam. Às vezes não é a pintura, mas pode ser aí um fuxico, né, um trabalho de EVA, tem muita coisa. Tem feltro, tem o crochê, né? O crochê eu ainda não faço, não domino muito bem. Comecei a aprender, mas tive muitas encomendas, precisei parar. Mas ainda quero voltar a praticar também, quero aprender, que eu acho lindíssimo. Pra mim, gente, pra mim é perfeito. Uma pintura feita à mão com um bico de crochê. É maravilhoso. Dá outra vida, né, no trabalho. Uma peça com um bico, uma barrinha de crochê, nossa, gente, é muito lindo. Então tem muito, né? Tem muitas artes aí que vocês podem estar optando. Então, gente, se você está em casa, não está podendo trabalhar, está desempregado, procura aí uma arte manual aí para você fazer, né? É uma ocupação para a cabeça da gente, é uma terapia. Você ainda consegue aí vender aí um pano de prato, vende super bem, é super vendável, né? Então vocês, além de estar praticando uma terapia, vai fazer bem para sua saúde e você ainda vai ganhar um dinheirinho aí, né? Você que está em casa sem poder trabalhar, aproveita o artesanato. Tem vários passo a passo aqui no YouTube, né? Vocês conseguem aí em grupos, nas plataformas aí no Facebook, nas redes sociais. Hoje, né, vocês têm essa opção, a gente tem, né, essa opção em todo lugar que a gente vai. Qualquer rede social que você entrar aí, você vai achar uma pessoa que faz artesanato, um passo a passo, né? Então, hoje está bem mais acessível, bem mais fácil. Quando eu comecei a aprender artesanato, era só revista, era aulas presenciais. Hoje não, né, gente? Hoje a internet está aí para facilitar a nossa vida. Então, só não pratica, só não aprende algo diferente quem não quer. Eu vou novamente lá no secador de cabelo, vou secar essas partes que estão molhadas, que a gente acabou de fazer, e volto pra gente finalizar. Já fui no secador novamente, já sequei aqui as partes que foram pintadas agora, né? Então, nós vamos novamente com o clareador incolor. Vou preencher aqui o morango com o clareador. Eu tava pensando aqui, gente, pelo tanto de minuto aí que já deu o vídeo, eu não vou fazer com vocês os morangos aqui de baixo, porque os dois morangos aqui de baixo vai ser a mesma coisa do de cima. Então eu vou pintar aqui, eu vou estar gravando só o de cima e os de baixo serão a mesma técnica do de cima. A gente passou o clareador incolor, eu vou vir aqui. Vocês podem estar usando, o meu é vermelho fogo, vocês podem estar pondo o vermelho fogo, vermelho vivo, vermelho tomate, qualquer um dos vermelho em tom mais claro aí. Eu vou preencher ele. E a gente sempre começa preenchendo a pintura, fazendo contorno, preenchendo em volta primeiro, e aí depois a gente vem trazendo a tinta para o centro da pintura. A gente vem trabalhando com o pincel
e vem trazendo a tinta aqui para o centro da pintura. Aqui eu vou pegar o púrpura. Você pode estar usando também o vinho. Se você não tiver púrpura, pode usar o vinho. Pode substituir pela cor vinho, né? E nós vamos passar um pouquinho aqui. Essa vai ser essa mesma técnica nesses dois aqui de baixo. Então eu não vou estar mostrando para o vídeo não ficar muito longo, né? Senão o vídeo vai ficar gigante e fica cansativo para acompanhar. Vou pegar aqui um pouquinho do branco. Vou dar uma clareada aqui no meio dele. Aqui a gente capricha no branco. Eu já vou vir aqui também com o sépia, pra gente já fazer o contorno do morango. Vou contornar rapidinho aqui, que o vídeo já tá longo, né, gente? Então, quem tá aí aprendendo, né, seguindo passo a passo, não importa, né, do vídeo tá longo, porque a pessoa tá aprendendo, é uma aula. Mas para quem não tá praticando a pintura, né, às vezes a pessoa só quer assistir, fica longo, fica cansativo. Eu vou pegar aqui, a gente pode fazer isso com o preto também, mas como eu já tô trabalhando aqui com o sépia, eu já vou pegar um pouquinho dele. E nós vamos fazer aqui as sementinhas do morango. A gente só vai desenhando aqui as sementinhas. Eu vou estar fazendo aqui bem aleatório mesmo. Quem tiver dificuldade aí, quem for iniciante, tiver dificuldade de estar fazendo assim direto com a tinta e o pincel, vocês podem fazer primeiro com um lápis e depois vocês vêm pintando por cima. Eu não tenho dificuldade, né? Então eu já tô fazendo aqui direto com o pincel mesmo. Mas se você vê que você tem dificuldade, que você não consegue, faz primeiro com um lápis, depois você vem com o pincel e a tinta e coloca a tinta por cima. Feito isso, nós vamos continuar aqui com o pincel para contorno e nós vamos pegar um pouquinho da tinta branca e fazer aqui um detalhezinho em cada sementinha aqui do morango. Vou fazer um risquinho assim para dar uma clareada. Essa parte está pronta, nós vamos fazer o glacê, porém eu vou ter que secar novamente porque senão vai borrar. Sempre que a gente for pintar uma parte assim que tá entre uma que a gente acabou de pintar, a gente tem que esperar secar para não borrar a pintura. Eu vou fazendo aqui, eu vou fazer os dois morangos de baixo aqui, depois eu já vou lá, mas eu não vou gravar para vocês para não ficar longo. Eu só vou voltar pra gente fazer junto o glacê e uma ou duas florzinhas. Aqui, gente, já fiz aqui para adiantar, né, como eu falei, eu já fiz os dois morangos e já fiz aqui as florzinhas. Agora nós vamos fazer só o glacê e essas florzinhas. Esses dois morangos eu fiz sem gravar, porque foi da mesma forma que eu fiz esse aqui, né? A única diferença é que eu coloquei um pouquinho de amarelo aqui na parte que vai o branco. Então aqui também, se vocês quiserem colocar, antes de colocar o branco, vocês põem um pouquinho de amarelo e depois vem com branco e clareia em cima. Mas o restante foi tudo a mesma coisa, né? Então agora nós vamos fazer o glacê. Eu vou vir aqui com o clareador incolor. Vou preencher com o clareador aqui em toda
extensão aqui, toda essa parte aqui do glacê. A gente coloca o clareador incolor, espalha bem ele aqui. Não esqueçam, gente, de secar, tá bom? A pintura que vocês já fizeram, tanto a de cima quanto a de baixo, né? Tem que estar sequinha para não borrar a nossa pintura. Aí eu vou pegar o marfim e vou vir aqui com o marfim e vou fazer aqui um pouquinho por debaixo aqui do morango. Vou colocar também um pouco aqui debaixo aqui dos canudinhos aqui dos biscoitinhos. E nós vamos espalhando aqui a tinta, puxando ela aqui para baixo. Que a gente coloca essa cor em todo ele aqui. A gente dá uma trabalhada com o pincel para espalhar um pouco. E agora a gente vai vir com o branco pra gente fazer aqui os detalhes, né? Os contornos. E dar uma trabalhada aqui agora nele, fazendo aqui essas divisões que tem aqui. A gente vai contornando. Se vocês perderem aí, gente, quando preencher, né, o desenho com a tinta, se vocês perderem aí, vocês deixam sempre o risco do lado para vocês se orientarem aí, né? Porque às vezes quando coloca a tinta, tampa os riscos de lápis. Como eu já tenho, assim, já tenho mais costume, né, de pintar, às vezes eu faço os desenhos aqui meio aleatório mesmo. Eu faço os recortes aqui um pouco aleatório, mas se vocês ficarem aí meio perdidos, pode se orientar pelo risco. Até tá riscando de novo, né, para pintar. Pra mim, eu não vejo necessidade. Eu faço aqui meio aleatório mesmo. Que a gente vai fazendo, porque é um glacê, né, gente? Como se fosse um chantilly. Então, nós vamos fazendo aqui ele onduladinho, assim. E nós vamos trabalhando aqui, fazendo umas repartições, fazendo uns detalhes assim. Feito isso, nós vamos fazer aqui um contorno. Nós vamos pegar novamente o sépia, pegar bem pouquinho. Eu vou reforçar aqui o contorno do meu morango, porque quando a gente pinta, né, a parte de baixo aqui acaba tirando um pouquinho do contorno. Então a gente vem novamente aqui, reforça esse contorno que foi feito. Aqui, ó, dos biscoitinhos, né? E aí, agora a gente vai fazer aqui o contorno aqui do glacê. Sempre procurando deixar a mão bem leve quando estiver fazendo os contornos, para ficar um contorno fino, né? Bonitinho. Não ficar borrado. E a gente vai contornando um pouquinho abaixo da tinta branca
E vamos fazendo aqui assim bem aleatório. Feito isso, tá pronto aqui o nosso cupcake, tá pronto. Eu vou fazer aqui com vocês essas florzinhas que ficou aqui. Eu deixei, né, essas aqui do lado para fazer com vocês. Então essas ficaram sem pintar pra gente tá fazendo junto aqui. É bem facinho elas de fazer, mas eu vou estar mostrando, né, porque quem tiver aí seguindo, me acompanhando aí, algum aprendiz, algum iniciante que estiver acompanhando, às vezes para mim é uma coisa simples, mas para quem tá iniciando, né, às vezes pode ter um pouquinho de dificuldade. Então eu preenchi elas com clareador incolor. Eu venho aqui com eu tô usando aqui um tom de azul, viu, gente? Esse aqui é azul cerúleo, mas vocês podem estar aí fazendo com outra cor também. Ou cores, né? Vocês podem fazer também aí de cores tipo uma azul, uma rosa. Pode estar mudando aí, não tem que ser necessariamente a mesma cor para todas, não. Eu optei assim, que a gente passa em volta assim dela a tinta azul e a gente vem com o branco. Vocês podem estar usando também um azul mais claro. Eu optei por esse azul aqui, que eu gosto muito dele, acho muito bonito. Assim a gente pega a tinta branca e vem fazendo as pétalas. A gente faz assim, faz como se estivesse fazendo um contorno e vem fazendo as pétalas. É bem fácil mesmo, aqui eu faço, eu desenhei e vou pintando aqui meio que a mão livre mesmo, porque não tem dificuldade, é bem fácil de fazer. Mas eu tô passando, né, porque como eu já disse aí, sempre tem iniciante me seguindo. E como o propósito aqui do canal é ajudar o pessoal que é iniciante, então eu não posso deixar sem pintar aqui mostrando, né? Porque às vezes a pessoa começa, chega na hora de pintar a florzinha, que pra mim é uma coisa bem simples, a pessoa às vezes se enrosca. Eu falo porque já aconteceu comigo, né, gente? Quando eu comecei, qualquer coisa assim que pulava uma parte já me prejudicava, eu já tinha dificuldade em continuar. Porque até a gente pegar o jeito, né, demora um pouquinho. Aqui o miolinho eu fiz com o amarelo ouro. Eu vou pegar aqui um pouquinho agora do sépia e vou fazer assim, ó, um contorninho aqui, ó. A gente passa um risquinho aqui embaixo do miolinho. Também já vou vindo aqui, já vou dar um contorno. Essas florzinhas vocês podem estar fazendo em outros formatos, em outras cores. Vocês podem fazer quantas vocês quiserem. Fica bem, uma coisa assim, bem aleatória mesmo que a gente faz. Como eu que montei esse risco, né? Eu peguei só o desenho do cupcake na internet e montei o risco. Então eu coloquei aqui mais morango aqui embaixo, né? Coloquei essas florzinhas. Então fica aí a critério de cada um de vocês. Se vocês quiserem acrescentar outras frutas, outras coisas, né? E outros desenhos, ou até mesmo colocar mais flores ou diminuir, fica aí a critério de cada um. O artesanato, a arte manual é isso, né, gente? Artes manuais é isso, a gente colocar o toque da gente, a gente deixar com a personalidade da gente, né? Aqui é o verde musgo que eu tô usando para fazer umas folhinhas. Vocês aí também que estiver fazendo aí, se não tiver o verde musgo, pode colocar outro tom de verde.
não tem problema. Eu optei por esse, mas quem não tem, não tem problema, pode estar substituindo por outro. Aqui a gente vem com o sépia e também já vamos fazer um contorno e o detalhe aqui da folhinha. Tanto flores, folha, a quantidade de morango, tudo isso, gente, fica aí a critério de cada um. Se quiser aumentar, diminuir, mudar as cores. Cada um dá aí o seu toque, né? Então tá pronto aqui a minha pintura. Depois eu vou colocar a minha assinatura pequenininha aqui no cantinho. Porém, essa parte a gente tá encerrando aqui. Então, gente, eu agradeço a todos que me acompanharam até o final. Se você ficou comigo aqui até esse final, eu te desejo aí, né, um feliz ano novo novamente, né? Eu já gravei um vídeo sexta-feira desejando feliz ano novo, mas nunca é demais, né, gente? A gente desejar coisas boas pro próximo, né? Então eu desejo um feliz ano novo a todos, que 2022 seja um ano de paz, um ano de muita saúde, né, gente? Que esses 2 últimos anos passados foram complicados para muita gente, né? Para muitas famílias. O mundo inteiro, né, o mundo todo passando por esse vírus aí complicado. Então eu desejo que em 2022 possa ser um ano de vitória, de realizações, um ano de muita paz e principalmente muita saúde. Que a gente possa passar 2022 melhor que passamos 2021, né? Então eu desejo aí também um forte abraço a todos, agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.